Fala, galera! Ótima tarde, ótima noite, ótimo dia. Depende do horário que você está assistindo. Estamos começando mais um episódio maravilhoso do ManzaCast, diretamente do Jardim Aquários, do nosso estúdio queridíssimo, maravilhoso. Cara, esse canal ManzaCast é dedicado à arquitetura, engenharia e construção, né? Então, a gente vai trazer arquitetos para falar dos grandes projetos, né? Da experiência de arquitetura que ele tem, para falar, trazer os lojistas para falarem da sua experiência, como que foi empreender, né? De qual é o seu produto, qual é a sua loja, tudo isso, tá bom? E todo mundo ligado aqui ao setor da engenharia civil, né? Arquitetura e construção. Beleza? Também a gente tem o nosso estúdio aqui. Quem precisar gravar um podcast, pode entrar em contato aqui, e a gente também aluga o nosso estúdio para fazer outras produções. Beleza? Vou agradecer aos nossos patrocinadores, Estilo Movelaria, gratidão, Jean, Marcelo, pessoal lá é demais, show de bola, um abraço para vocês. E a Obratec Projetos, que é também o nosso patrocinador aqui do Manza Studio. Beleza? E vamos lá. Hoje estou com um convidado queridíssimo, fantástico, um cara super divertido. João Gobo, fala, Joãozão. Fala, meu irmão. Obrigado. Beleza? Como é que tá, cara? Tô super feliz de estar aqui, cara. Pô, maravilha, cara. O João, a gente vai nas festas do Polo, aquele cara divertido, gosta de uma baguncinha. Uma bagunça bacana, né? Gostoso, né, cara? É bom a gente estar aqueles eventos são maravilhosos, né? Sensacionais. Bom demais. O Polo monta. Eu posso dizer assim, o pessoal dá um Apolo Vale também, que eu me esqueci. O pessoal Polo mora no meu coração. Sabe fazer festa. Isso, sabe fazer festa. A gente tem que saber aproveitar as festas porque são muito legais. Verdade. Vamos lá, hein? Isso aí. Vamos conhecer o João Gobo hoje, hein? Pois é. Quem é o João Gobo? Conta pra gente. Bom, eu posso dizer que eu comecei assim a minha vida era muito arteiro, assim como nas festas. Isso eu não perdi. É aquele pimentinho. Sempre fui. Sou filho de policial militar, então minha mãe tinha uma educação muito rígida, né? E ela tinha que saber controlar um pouco as minhas... Então, o chinelo cantava lá. Cantava. Eu brinco que tinha... Flavião também, ó. Flavião, o pai dele era milico, hein? A minha eu também, cara. Minha mãe ficou 30 anos. Muito tranquilo. Não, minha mãe sempre foi bem nervosa, assim. Ela era o perfilzão dela, assim, de ser dessa forma e tal. E ela tinha que me colocar lá na linha, de alguma forma, né? E eu até brinco que na chácara da minha tia tinha... Como se fosse... Sabe aquelas plantações de vara de marmelo? Então, tinha uma plantação. E aí a minha mãe pegava e ela deixava eu em cada casa de uma tia, né? Uma vara deixava eu esperar. E eu brinco que vara de marmelo ela canta duas vezes, né? Quando ela sobe e quando ela volta, né? A base da minha mãe... Mas assim, ela precisava realmente saber direcionar, né? Mesmo da forma dela, mas sim. Porque eu era muito arteiro. E não tinha, assim, não tinha... É que senão a criança não tem limite. Ela ultrapassa sempre. Tinha limites, assim. Eu lembro que ela quando você é criança, você não sabe, né? Ela ia pra igreja, ela queria levar eu pra igreja, eu saía correndo da igreja, tinha que pegar o segurança lá, alguém lá da igreja lá, pra poder me pegar no... Corre atrás daquele menino lá. Você entendeu? Eu não tinha muita noção. Na escola eu aprontava demais, sabe? Eu era muito arteiro. Teve uma vez que eu comecei a jogar as coisas das crianças tudo pra cima, tiveram que tirar as crianças da sala. Também era bastante arteiro. Então, eu não sei se... hoje eu ainda sou... Acho que se dá bem. Esse cara é bem agitado, né? Já sentiu. Então, por eu ser muito agitado e tal, sempre minha mãe também me dava muita liberdade, porque até na época que eu nasci em Taubaté. Então, por morar em bairro mais tranquilo, então eu brinquei muito na rua, tinha muitos amigos, né? Fazia altas coisas, assim, subia. Eu lembro que... Da hora, né? Eu caía a bola em cima. O CTA lá era maravilhoso. A galera, porra. Tranquilo, né? Pra poder criar. E tem a confiança e todo mundo se conhece, etc. Então, fica mais à vontade, né? Sim. Então, minha mãe deixava. Não tinha celular na época, né? Imagina, nossa, nem pensava nisso. Eu lembro que quando eu fui... Aí dava tempo pra brincar, né? Quando eu fui ter meu primeiro PlayStation,
PlayStation 1, eu queria ter o PlayStation para poder os meus amigos ficar em casa, não porque eu Sim. queria ficar trancado, era para ter movimento, pra gente poder Sim. brincar e etc. E no fim a gente nunca focava nessa parte de eletrônicos, né? Eu lembro que caía, às vezes a gente tava jogando futebol, assim, caía a bola na telha, aquelas telhas de fibrocimento, e a gente já sabia como andar em cima daquelas telhas, sabia? Ó, A gente, molecada, malabarismo. e aí andando em cima dela pra pegar a bola, e assim, não tinha noção nenhuma, né, de perigo, enfim. Mas eu sempre fui muito Você é filho único? Sou filho único, né? O meu pai e minha mãe, hoje eles namoram, né? É uma relação de amor, assim, modernos. Sim. E meu pai mora em São Paulo, minha mãe mora ainda em Taubaté, né? E minha mãe, assim, ela sempre me apoiou muito. Então, assim, hoje eu contando um pouco da minha história, você vai ver que vários momentos ela me dá Sim. muito apoio. Qual que é o nome de sua mãe? Mércia. Agradecimento, mãe. Tá comigo hoje aí na correria aí com o escritório. Ela te ajuda? Ajuda. Ela faz a administração maravilha, financeira do escritório. E a minha mãe, ela, como eu disse, né, na polícia, ela trabalhou 30 anos. A última, onde foi o último lugar que ela trabalhou foi na Força Tática. Cuidado com a Mércia, hein? Ela fazia parte administrativa da Força Tática. E ela, até nas Olimpíadas, é uma história legal de contar, que nas Olimpíadas que teve, acho que 2014, se eu não me engano, ela foi junto com a Força Nacional fazer a parte da segurança e tal. E assim, foi o retorno dela à segurança, né? E ela ama a profissão, ela ama o meio, assim, né? Ela é apaixonada pela polícia militar, né? No entanto, que ficou 30 anos lá dentro, né? Legal. E também, assim, até hoje lá no escritório, né, eu tenho que conversar com elas algumas coisas, porque são formas diferentes, né, de trabalhar, né? Sim. E aí você cresceu, foi ficando adolescente, escola ali, você era um menino que gostava de desenhar? Olha, pode dizer que não. Como eu disse, eu era muito de rua, eu gostava muito de brincar. E uma das formas que eu comecei a dar uma diminuída nessa forma minha de ser tão agitado foi quando eu entrei no esporte. Então o esporte tem um momento muito importante aí no recorte da minha vida aí, né? Qual esporte? Eu Tem algum específico? fui jogador de vôlei por um bom tempo. Você já tinha falado isso pra mim, eu esqueci. Pois é. Em algum momento você falou. Eu fui jogador de vôlei. Eu comecei, então, assim, a gente morava num bairro que tinha um projeto da prefeitura de Taubaté, que infelizmente, tá aí, pessoal aí né, os nossos políticos, era algo super interessante. Era muito importante isso. Porque assim, dentro dos bairros tinha como se fosse uma quadra central, onde teriam os professores das redes municipais, que eles dariam treinamento para as crianças ali. De graça, era tipo segunda, quarta e sexta, tinha a turminha da manhã e a turminha à tarde. Você podia escolher qual era o esporte que você queria jogar, ou você poderia fazer todos. Eu lembro que tinha vôlei, handebol, futsal, basquete, tinha parte de atletismo, chamava Quadra Viva. E aí, dentro desse programa da prefeitura, né, tinha as competiçõezinhas, assim, que eles incentivavam, tipo, entre bairros. Então, você tinha um timinho ali que foi montando, você começava a treinar com aquele teu time do teu bairro e ia competir com outro bairro vizinho. De uma forma super saudável, que eu sou muito... Mas você chegou a jogar vôlei profissionalmente. Meu último ano a gente foi campeão paulista. Sobre o SESI, tem atleta. Mas um time de Taubaté? Não. Qual que era o time? Eu jogava no Santos Futebol Clube. Eu morava lá. Eu vou chegar lá. Não, desculpa. Agora me conta que agora eu fiquei curioso. Eu posso dizer que é mesmo. Volta a fita aí, vai lá. É bastante coisa. Você tava lá, jogava ali no... Jogava ali no bairro ali ainda. E aí teve uma dessas competiçõezinhas que a gente foi fazer lá no TCC, que é Taubaté Country Club, lá de Taubaté. Conheço. E eu vi o time de Taubaté chegando, aquele pessoal tudo uniformizado, super bacana, ele chegando, todo mundo, tudo certo. Já sei que eu quero ser. Eu falei, eu vou jogar nesse time. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, vou jogar no time de Taubaté e tal. E aí estavam lá meus treinadores, pessoas assim que posso dizer que foram pais meus ali, né? O Juninho, o Alexandre. E quando eu vi o Juninho, ele tinha 2,4 metros de altura, assim, enorme, assim. E o cara, né? E as criançadas tudo jogando e se jogando. Eu falei, a pegada é nervosa, né? Era. Time profissional, meu. Não, e era criançada, era tipo assim, pré-mirim. Só que a molecada era muito organizada, o time era muito organizado. E eu comecei a observar isso, né?
E aí eu falei, não, vou dar um gás hoje na competição, porque eu fui vendo eles e a gente ia competir contra eles. Aí na hora que a gente foi jogar contra eles, mas eu dei um gás que eu tinha, que eu tinha, que eu tinha. Gastou todos Gastou os... que eu tinha guardado naquele dia, eu gastei pra eles, assim, que eles vão me notar esse dia. Acabar com o time, né? Eles não me ver. E no fim rolou mesmo, no final, assim, eles estavam meio como olheiro também, né? Dando uma olhada, vendo o que tinha na molecada e tal. E eles me chamaram, se eu tinha interesse de ir treinar com eles. E onde eles treinavam era realmente do outro lado da cidade. Eu precisaria me deslocar até lá. Eu falei, não, eu vou, eu dou um jeito e tal. E como eu disse, minha mãe sempre me incentivou. Então eu comecei aprendi a pegar ônibus e andar na cidade de ônibus muito cedo. Então eu sabia da onde eu tinha para onde eu tinha que ir, já sabia qual que era a linha de ônibus e dava meus pulos. E aí eu fui treinar lá no Taubaté. Daí eu fui jogando, e eu sou baixo, né? Eu tenho 1,83. O vôlei, isso não é muito alto, eu era menorzinho ainda. Maior que eu. Eu tenho 1,73, 10 a mais. 10 a mais, e 10 a mais no vôlei. Se eu tivesse 1,93, aí as coisas acho que poderiam ter sido um pouco diferentes aí no meio do caminho. E eu fui E aí eu ia treinar e tal, e eu era levantador, né? Não levantador, porque hoje eu falo que levantador é o que ganha o jogo e atacante que ganha a torcida, né? Porque é a cabeça O cara que sente. bate a bola. Porque eu era o mais baixinho mesmo e eu que sobrou. Então foi mais ou menos isso. Mas já tinha essa altura quantos anos? Não, eu tinha 10 anos. 10 anos. Eu tava na fase de crescimento ainda, mas eu já era o mais baixinho, assim, né? E aí eu fui jogando, até que em 2009 eu fui jogar como levantador uns jogos regionais. Eu só não lembro, não me recordo qual cidade que foi. Foi alguma cidade aí que a gente foi jogar. E lá eu encontrei com um pessoal que jogava em São Paulo, né? Que eles foram contratados para Taubaté para complementar o time, que era um pessoal de fora. E aí, novamente, sempre quando eu ia, assim, é o gás. Né? Vou dar um gás aqui. Gás pra fazer o negócio acontecer, porque eu acho que era tipo assim, sub-21 e eu tinha, sei lá, 14 anos. Então era o pessoal mais velho. Só tinha eu de levantador na cidade. Tinha um Cristiano Barretos, que hoje ele é cantor e tal. Mas naquela época o Cristiano acho que nem jogava mais no Taubaté e eu fui jogar como levantador nesse time. E o pessoal jogava no Ibirapuera. Daí eles falaram, poxa, acho que vai abrir vaga pra levantador, você não quer ir? Eu sempre. Vou jogar no Ibirapuera. Maravilha, né? Cabeça, assim, Ibirapuera, quase Taubaté Caçapava, né? Na minha cabeça não era Ibirapuera lá na Zona Sul em São Paulo, né? Não tinha nem essa noção. Eu falei, não, vamos jogar. Aí no fim, os caras mandaram mensagem pra mim, mandaram mensagem no, acho que era Orkut, alguma coisa assim na época ainda, que era pra eu encontrar com eles lá no Ibirapuera. E aí eu falei pra minha mãe, ó, surgiu aí uma oportunidade de eu ir. E nesse ano, eu acho que foi em 2009. Nesse ano, eu tive a honra de, como ainda no infantil, de ter sido eleito o melhor levantador do Vale do Paraíba. Parabéns. Ó, menino prodígio. Hoje lá no meu escritório ainda tem o troféuzinho lá que eu guardo. Aí a mãe assim, fica, nossa, aquele menino. Então, vai certo agora. Aí vai virar alguma coisa, né? E aí, nesse ano, eu fui pra São Paulo. E quando eu falei, eu vou pra São Paulo, minha mãe catou minha mala, deu o dinheirinho aqui, tá aqui o dinheiro da passagem, você vai pra lá. E aí eu fui morar na casa da minha avó, em Guarulhos. Aí eu saía de Guarulhos, eu pegava um ônibus. Eu pensei que era um jogo, era pra você jogar lá no time. Não, era pra eu ir lá mudar pra lá. E aí eu fui morar na casa da minha avó morava em Guarulhos, eu saía de Guarulhos, descia no Tietê, do Tietê eu ia até a Paraíso de metrô, da Paraíso eu descia até o Ibirapuera. Isso todos os dias. Com 13 para 14 anos, eu já fazia essa rotina aí em São Paulo. Tanto que tem muita gente que fala, meu Deus, João, como assim? Você é super novo, você é no meio de São Paulo. E teve várias vezes que eu tive que ir, tipo, quase de madrugada, por causa de horário de jogo, que às vezes a gente tinha que fazer viagens. Eu saía 4 horas, pegava o ônibus e ia de boa. Eu lembro que eu tinha um MP12, MP13, sei lá, colocava meu foninho de ouvido, que eu baixava as músicas, eu gravava da rádio, e ficava lá ouvindo minha música e ia, tranquilo, nunca me aconteceu nada. Eu lembro de eu andando ali na Avenida Paulista, né, pessoal, morador de rua, cumprimentava todo mundo, e descia lá pro Ibirapuera e ia treinar. Foi muito bom, assim, foi um período da minha vida, assim, de muito crescimento. E eu joguei lá no Ibirapuera, conheci muita gente. E nesse time, eu conheci um dos caras que me levaram para o Santos, que foi o Aurélio. Ele continua jogando lá no time do Santos, ainda lá da prefeitura e tal. E também acabou que eu voltei para Taubaté, depois da temporada, e tava meio sem saber muito para onde eu ia.
E aí eu fiquei em Taubaté mais uns 4 meses, alguma coisa. Ele me mandou mensagem falando que tinha o time do Santos, que era do Santos Futebol Clube mesmo. Usava até o logo o brasão, né, do Do time do Santos. Santos. E aí. É o mesmo clube, na verdade. Um é futebol, o outro é vôlei, né? Tanto No que mesmo clube. a nossa quadra ficava embaixo da arquibancada, que tinha a loja do Santos, a quadra era do lado ali. Sim. A gente almoçava na Vila Belmiro, né? A gente almoçava, jantava, tomava café, tudo lá na Vila Belmiro, né? E o Aurélio, ele falou pra eu ir lá, a mesma coisa. Mãe, tô indo pra Santos, vou fazer um teste lá, aí tá aqui, pega o dinheirinho, pega seu ônibus e vai. E fui pra Santos sozinho também, isso em 2011. Fui pra lá, cheguei, de novo, vou dar o gás. Dei meu gás, daí eu lembro hoje, com muito carinho do meu treinador, o Carlão. Ele olhou pro meu rosto, obrigado, viu, ter vindo, tal. Deu, ok, mas qual que é o resultado? Não, a gente entra em contato. Putz, aí, lá de Taubaté, vim pra Santos, ele dá a mão pra mim e fala, obrigado. Valeu. Não me deu nenhum retorno. Fala, a gente vai entrar em contato. Ele tá testando outros também, né? Sim, então, com certeza. Tinha que analisar primeiro. Né? Mas quando você tá na emoção, né? Eu sou emocionado. E aí você já queria olhar pra mim, eu já tava com a minha mala já ali, sabe? Tava guardando já a camisa. Já tranquilo. Já queria começar a jogar, já falei, quando que a gente começa, né? E aí, eu fui pro... Daí ele me mandou, né, de novo, mensagem, e-mail, sei lá, era alguma coisa assim na época, pra eu ir lá pro Santos. Aí foi realmente, peguei minhas coisas e fui morar com os meninos lá no apartamento, lá em Santos. E lá eu comecei a jogar, assim, de uma forma muito mais profissional. Porque era um clube com muita estrutura, né? Eles davam muita estrutura pra gente, assim. Só a equipe técnica era gigante. Eu lembro da gente chegando, assim, tinha fisioterapeuta, tinha psicólogo, nós tínhamos um monte de gente, assim, sabe? E que em Taubaté a gente não tinha isso, porque em Taubaté começou a ficar forte agora. De ter o time do vôlei, não sei, foi agora, porque até então não tinha. Era o Juninho Alexandre. É um clube com tradição, né? Não é diferente. Não, totalmente diferente. Totalmente diferente. Você vê o time do Santos é gigante, né? Não, é gigante. Tanto que, desde o Pelé e tudo, Neymar e pô, quantos craques ali. 2011, quando eu cheguei lá, por exemplo, o Gabigol. O Gabigol era o cara que almoçava com a gente. Sim. Ele era um moleque, que nem a gente. Então ele tava começando também. Aquele time foi super forte, que ganhou tudo do Santos. Era o ano que a gente tava lá. Daí tinha, no futebol masculino, tinha Neymar, Ganso. Tinha aquele timaço do Santos, que ganhava tudo. Daí tinha no futebol feminino, daí tinha Cristiane, Marta, também tava no Santos. E no futsal tinha Falcão, blá, blá, blá. Era isso que tinha lá. Era com essas pessoas que a gente... High level. Que a gente vivia ali, né? Tanto que, assim, na Arena Santos, que o Falcão... É Falcão, né? Que jogava futsal. Falcão. É Falcão. O Falcão tava jogando futsal lá, acabava o treino dele, era gente. Então você trocava ideia, batia papo e tal. Ia treinar. Sim. Então, um time que dava muita estrutura. Aí, nesse ano, eu joguei por um período. Depois, 2012, pegou alguns que já estavam pelo ano e fez uma contratação. E essa contratação foi, assim, muita visão do meu treinador. Um cara, assim, um cara absurdo. Ele era ambidestro, ele era... O Ricardinho, se eu não me engano, era a reserva dele. O Ricardinho, que era levantador, era a reserva dele nos clubes quando ele jogava. E assim, ele tinha muita visão de jogo, um cara extremamente inteligente, estrategista. E ele fez umas contratações assim, tinha o pessoal de Taubaté, Bofete, tinha gente de Manaus, gente perdido para qualquer canto do país e montou o time do Santos. Não era o time mais forte, não era o time mais alto, não era o time melhor tecnicamente. Mas ele foi ensinando a gente a ser unido. No começo, eu lembro que ele até chegou um dia, ele falou assim, se vocês continuarem com esse bando de arara, que só fica andando de 2 em 2, o negócio não vai andar. Não vai dar certo. É um time que eram 20 e tantas pessoas, ficava andando tudo de duplinha, sabe? Não tinha aquela coisa da união de um time, da equipe. Aquela coisa que tá todo mundo focado no mesmo objetivo, vamos fazer o negócio acontecer, vamos crescer, esse time. Não tinha. E o treinador fazendo aquele exercício mental de fazer o negócio acontecer. E aí a gente começou a observar que realmente... O coach de verdade, né? O cara, porra, tem que ser assim, vocês têm que... E sabe todo mundo, eu lembro, assim, aquela molecada tudo sentado no chão da quadra, e aquele cara falando, o olho dele, assim, vibrando. Sim. O cara acreditava muito mais na gente do que a gente mesmo. Isso com certeza. Sim. Né? Esse ano vai fazer 10 anos que a gente foi campeão paulista, né? Que foi em 2012.
E eu lembro que a gente foi campeão no dia 12/12 de 2012, lá na Vila Leopoldina, no SESI. Me lembro desse dia, hein? Você lembra? Lembro que teve um casamento esse dia. Então, aí, ó. Do meu cunhado. Do seu... Não, Porque ele quis casar por causa da data. por causa da Era data 12/12 de 2000. de 2012. Então, e nesse dia a gente tava sendo campeão paulista. Um time que era, se eu não me engano, eu acho que era tipo o oitavo mais baixo, com pessoas que realmente não tinha ninguém que era seleção brasileira. No time do SESI tinha atletas que era seleção brasileira. O Sport Clube Pinheiros, que a gente colocou eles na Série Prata, por exemplo, o Douglas Souza, que foi um cara que cresceu junto com a gente lá, ele foi campeão olímpico agora. E ele jogava nesse time do Pinheiros. Então, assim, molecada super alta, esguia, forte, braço rápido, chegava rápido. E a gente tinha que dar o nosso pulo. Sim. E o que era, assim, pelo menos na minha visão, não sei se de todos, mas o que eu via, assim, naquele time, por exemplo, se eu precisasse ser substituído, eu sabia que quem ia entrar no meu lugar, ele ia entrar tão pilhado que ia fazer o negócio acontecer. Então não tinha aquela coisa assim, vou ficar aqui esquentando o banco. Não, se eu não estiver bem, eu sei que o meu treinador ele vai me tirar, vai colocar alguém e o cara vai entrar pilhado e vai fazer o negócio Isso é a acontecer. consciência sua, né? Isso. E aí eu Mas consegui você não sabia. O observar. treinador foi Não, lá e criou essa consciência na equipe, né? Eu ficava meio puto mesmo. De tipo, puta, eu tô aqui no meio do jogo, tô Sim. quente, vou Vou sair pro sair. banco. Só que daí, agora que, né, depois de 10 anos, você começa a observar, você vê que tava todo mundo na mesma pilha. Sim. Não é porque o cara tá na reserva naquele momento que ele. Tanto que, assim, éramos em 3 levantadores, e eu não fui o titular do clube inteiro. Foram rodando. E assim, teve jogos que a gente ganhou que eu tava na mão, tinha outro que a gente ganhou porque a gente tava na mão, perdeu quando eu tava, o outro também perdeu. Então, mas o time inteiro tava na mesma pilha. E foi muito desse trabalho dele, de focado pra fazer o negócio acontecer. E aí a gente foi campeão nesse ano, assim, foi. Eu brinco que. Assim, dá até emoção ainda do dia. De ver aquele time que realmente ninguém dava nada e ele começar a chegar, sabe? Chegar numa final. Lembro que a gente tava indo pra São Paulo, a Polícia Federal parou o ônibus, não ia liberar o ônibus. Nossa. Assim, não vai, não vai. E todo mundo, como assim? É jogo da final, não tem essa, a gente tem que ir. E meu treinador começou a ficar muito nervoso, assim, de a gente não Mas conseguir. qual era o problema? Eu não sei se tinha alguma coisa de documentação do ônibus, era alguma coisa, mas assim, era uma coisa interna ali que depois o policial foi baixar, não sei se colocou o número errado, não sei o que aconteceu, que ele liberou e realmente depois não tinha nada, mas foi alguma coisa relacionada ao ônibus, à empresa que estava nos levando. Mas aí resolveu, a gente foi, foram jogos bem apertados, acho que assim, a gente perdeu o primeiro em casa, tipo, de 3-0. Depois a gente foi jogar na casa dos dois últimos na casa deles, foram jogos de 3-2, assim, super apertados até o último minuto. E aí, foi 2012, nesse ano, eu comecei a pesquisar alguma coisa da área da arquitetura. Sim. E mais especificamente da parte de projetos de interiores. Durante ainda. Quando eu tava jogando. Sim. Tanto que em 2013, eu passei num clube que era o Pinheiros. Eu ia jogar no Pinheiros. Acabou que a minha categoria, que seria esse sub-21, né? Fechou do Pinheiros e eles abriram uma mais abaixo. E todo o time que tinha sido contratado no Pinheiros voltou para Santos. E aí eu voltei para Santos, mas aí eu já não tava no mesmo gás, já não era o mesmo treinador, a equipe já, né? Eu já não tava mais assim, com o mesmo gás que eu tava há um ano atrás. Menos de um ano, né? 3 meses. E eu só sabia fazer isso, eu só sabia jogar vôlei. Sim. Assim, meu foco de estudo não era para qualquer outra coisa. Não tinha aquela coisa, vou fazer faculdade. Você fazia. Porque desde pequeno comecei a jogar, assim, né? 10 anos, comecei a jogar. Eu fui morar em outras cidades, conheci outras pessoas, conheci muita gente. E aí, quando eu tava nesse ano, em 2013, eu fui até morar, eu não fiquei nos apartamentos, eu fui morar na casa de um amigo, lá em Santos e tal. E aí, quando eu vim pras férias, acho que em julho, eu falei pra minha família, eu não vou mais jogar. Aí todo mundo falou, você é louco, né? A vida inteira você jogou vôlei, como assim? O que você vai fazer? E aí, você morando em Santos, comia porque o Santos dava comida, morar porque o Santos dava Tinha um salário, alguma coisa? Tinha salário. Tinha toda a minha estrutura dependia do Santos. Se eu quisesse ficar em Santos, eu tinha que arranjar alguma coisa. E aí eu já tava fazendo curso. E daí eu pegava os meus salários e pagava o meu curso, né?
E Sim. também na base... Na área da Isso, que daí eu comecei a fazer curso de design de interiores. interiores. Por que que eu comecei a fazer um curso? Sabe aquele... Tinha um programa que era da Kate Johnson, que era Design Divino. E eu ficava assistindo no YouTube aquilo lá, e eu achava o máximo. Porque ela resolvia... YouTube? No YouTube, Naquele tempo? 2013. 2013 já tinha, né? Eu buscava, assim, vídeo de interiores, aí caía. E aí, eu achava o máximo, porque... assim, fica à vontade. Pergunta. Cara, interiores. Em qual momento você pensou em interiores? Que aí você já tava buscando vídeo, você já tinha certeza De daquilo. Mas verdade. da onde veio isso? Foi de ficar, assim... Sei lá, uma revista, você olhou e falou, pô, isso aqui aí eu gosto de olhar. Aí você foi, pô, quero ver revistas de interiores. Não, Aí depois vou não tinha pesquisar na nem acesso internet. a isso. Eu não tinha nem acesso à parte de revista, essas coisas. Não tinha, pra falar a verdade, não tinha nem interesse de leitura. Eu queria ficar treinando. O negócio era treinar. Mas, assim, quando eu era menorzinho, a vida inteira, sabe aquela coisa da família que mexe... Você chega em casa, a mãe tá virando a casa? Onde era quarto virou o escritório, depois a sala de jantar era a sala de estar. Tava fora. Isso. Você tava fora treinando quando você voltava. Voltava, já não tinha... Essa casa que eu moro mesmo. Não, exato. Sua mãe mudava tudo? Minha mãe mudava muito de ficar rodando a casa, né? Uhum. E eu lembro até que teve eu não lembro que ano que foi isso, mas eu sei que teve uma vez que... Eu não sei se eu já estava estudando, eu acho que eu já estava estudando, morava no Santos, alguma coisa assim. Tinha uma parede da minha mãe que eu era muito contra. Muito contra aquela parede. E ela foi trabalhar, e aí quando ela voltou, aquela parede não existia mais, porque eu peguei uma marreta com o vizinho e fui marretar a parede da casa dela. Só que era uma parede... Olha a engenharia aí. Meu Deus do céu. Porque eu sabia que era uma parede que ela construiu, assim, super infeliz na escolha dela, tadinha. E levantou no meio das salas, assim, que não fazia sentido nenhum, assim. E eu achava que ficava mais interessante sem aquela parede. Eu marretei a parede inteira, tirei aquela parede do local. Não façam isso. Não, Sem da morte, consultar. da morte. E eu lembro de eu marretando as paredes e eu não cobri nada. Nem TV, nem nada, aquele poeirão. Eu só sei que eu Sujou a casa peguei e comecei a empurrar as coisas. Eu não tive nenhum trabalho nem de tirar o entulho pra lá da casa. Não, eu só arranquei tudo pra fora, coloquei na garagem e fui dormir porque eu tava... Sua mãe chegou, eu já sei. mãe Cadê aquela varinha de marmelo que tava aqui? Eu acho que na cabeça dela era tacar aquele entulho na cabeça, a ideia dela. Ai, ai. E aí, E aí? eu não tinha esse foco em trabalhar em design interiores, nem nada, porque eu não sabia, minha família nunca contratou, assim, porque a gente nunca construiu, sempre morou muito de aluguel e tal. Não tinha esse contato. Tinha contato com um pedreiro ali que ia fazer alguma coisinha, mas nunca construiu e tal. Mas foi um desses programas que eu ficava assistindo, porque eu lembro que na casa minha tia ficava assistindo aquele Discovery Home and Health. Que tinha alguns programas que passavam e eu começava a achar interessante. Mas o que me chamava a atenção naquele programa é que aquela mulher, ela resolvia a vida da pessoa em 30 minutos de programa. Organizava ali. Porque é editado, né? Sim. Ela fazia uma obra, editava, colocava em 30 minutos que deveria ser o contratado, e assim, a pessoa chegava, ela falava o problema dela pra designer, aí ela via, entendia, segurando um copinho de café na mão. Ah, legal, dá pra gente fazer mais ou menos isso, beleza. Aí ia pro comercial, aí já tava lá dentro do escritório dela, lindo, maravilhoso, com aquele mundo de amostras e etc. Com um vegetal, um nanquim, desenhava quais seriam as alterações, depois ela apresentava mais ou menos como seria o projeto. Aquele desenho super bonito e tal, feito à mão. Aí depois já ia pro comercial, já voltava, já tá no meio da obra. Aí acontecia um pequeno problema na obra, aí assim, eles falavam que não tinha dinheiro. Aí quando voltava, ela tava abrindo a porta com aquela casa encantadora e os clientes chorando e a família emocionada com aquele espaço super transformado. Em 30 minutos, então, ela resolveu a vida deles. E aquilo começou a me chamar a atenção. Eu falei, nossa, eu acho que é isso que eu quero fazer. Você assistia 200 programas por semana. Eu assistia muito. Isso eu assistia muito. Assistia vários. Assim, todos que tem dela eu já assisti. E aí eu comecei... Minha esposa gostava daquele Irmãos à Obra. O cara ia lá, pá, reforma a casa. Reforma a casa super rápido, né? Só dá um problema, porque é o que dá tempo no programa. O programa é um problema só pra resolver, né? E aquele problema aqui de $50 mil. Meu Deus, $50 mil. Agora a gente vai ter que resolver o teu problema. Ok, arranjei $50 mil. Agora a gente resolve esse problema, né? Então aquilo começou a me encantar de tal forma que aí eu fui procurar um curso lá em Santos. E aí, pra eu continuar fazendo o curso, eu tinha que trabalhar em algum lugar. E assim, vou entregar currículo. Fui campeão paulista
de vôlei, se você quiser, posso te ajudar em alguma coisa. Eu não tinha currículo, né? E aí eu fazendo o curso de design, na mesma semana que eu pedi para sair do Santos, o pessoal ficou bem chateado comigo, né? De sair assim, mas era uma escolha que eu precisava fazer, assim como muitas outras que eu vou falar hoje, que é a partir de escolhas que a gente tá ali, a gente tem que optar por um ou pelo outro. Eu escolhi naquele momento que eu ia estudar, né? Certo. E naquela mesma semana, a minha professora do curso, ela tinha, eu acho que ou ela tinha dispensado alguém, ou alguém tinha saído do escritório dela, alguma coisa assim. Eu tinha até brigado já com essa professora, porque ela queria colocar uma coisa do lado do sofá de uma aluna, e eu fui super contra com aquele... Era achar tipo um vaso, alguma coisa que eu não tinha gostado, e eu dando pitaco no projeto dos outros, né? E não faz sentido nenhum, e ela ficou muito brava comigo. E aí, ela falou pra mim, você não quer vir trabalhar? Eu falei, quero. Daí, e assim... Estou precisando. eu estava precisando, e o valor que ela me pagava era o que dava pra pagar o curso, o restante eu tinha que dar algum jeito, né? E aí, fui trabalhar com ela, me apoiou muito, foi a Patrícia Paula, lá em Santos. E aí foi meu primeiro estágio. Aí eu morava no Canal 1, o Você tem escritório o contato dela ou não? eu acho que eu devo ter. Manda um abraço pra ela, depois você abraço, pede pra ela assistir. Obrigado pelo todo apoio, viu? Foi muito importante, muito importante. Já vou contar também momentos que ela me apoiou. Manda na rede social. Não, com certeza, vou mandar pra ela. E a Patrícia me deu esse apoio, então eu ia de bike. Daí eu vinha assim pela Orla de Santos, que é super bonita, tem um jardim super bonito, super Conheço, exuberante, bonito né? mesmo. E nessa época ainda, estudando, eu começava a observar os prédios, né? E aí tem prédios tortos, mas também tem como ícones de arquitetura, né? Sim. Como tem um prédio do João, alguma coisa, eu vou lembrar o nome dele, que é um prédio super maximalista, com pastilha rosa, azul. Eu acho que é João Atílio, alguma coisa assim, que é um modernista da década de 50, alguma coisa. Então, mas era lindo o prédio, sabe? Eu ficava olhando aquilo, e eu ia passeando pela orla e ia pro meu estágio. E lá o meu estágio basicamente era ir fazer medição e montar a planta em 2D e em 3D. E foi onde eu aprendi muito sobre medição. Aprendi muito, Sim. por quê? Começa tudo ali, né? Começa tudo a partir de uma medição que você vai fazer alguma reforma. E eu fazia sempre isso, e aí... Então, eram reformas, não eram projetos novos. ela trabalhava muito mais. Santos Ela tem um pouco fazia disso, interiores. né? Ela fazia mais interiores, porque Santos tem muito Entendi. prédio, né? É porque novo é só quem projeta novo, né? Sim. Interiores, assim. Ó, Em Santos tem um mercado muito. quando é novo, já tem um projeto de arquitetura, Sim, ou já se tem a pessoa tudo. só faz interiores. Só faz interiores. Então, lá ela fazia muitos projetos. Eu lembro assim, a Patrícia era uma pessoa que ela fazia muita coisa, assim, ela era fenomenal. Além de dar aula, né, ela também tinha um escritório, e você via que ela ficava naquela correria, naquela loucura. E aí, eu fazia essas medições, e eu lembro de um dia que eu fui fazer uma medição de um lugar que era tudo em ângulo. Eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer bater isso? Aí você tem que usar trigonometria, né? Emocionante. Aí, Eu não conseguia fechar, mas não ia de jeito nenhum. E ela era baixinha, assim, tinha 1,50 e alguma coisa, nem isso, eu acho. Ela cresceu na minha frente o dia que ela foi me ajudar a fazer o levantamento, porque ela pegava a trenda, e assim, aqueles pés direitos enormes lá, ela ia abrir, já ia a experiência, assim, muito rápido. E a hora que dela, ela falou assim, agora você que vai fazer fechar. Meu, não vai fechar. Aí tudo com os ângulos, ela já pegava, puxava, já marcava o ângulo que tinha que ser, tudo muito rápido, muito técnico, assim. E aí, fechou aquilo lá, eu comecei não acredito. nada, assim. Eu falei, não. Era tipo um mapa. Não, porque assim, eu sei que eu fui 3 vezes naquele local, porque eu chegava lá e não batia. E ela realmente ficava muito brava, porque toda vez tinha que chamar o cliente ia abrir. E aí cria uma certa situação, fala, pô, você tá mandando o cara aí, o cara não tá dando conta, né, de fazer o serviço. E aprendi muito com ela. E nesse ano que eu tava me formando, surgiu a oportunidade de eu fazer meu primeiro projeto. Eu fiz o apartamento de um jogador de futebol, Alan Santos, abraços também, foi um cara aí fenomenal, que acreditou no meu trabalho. E o Alan Santos, era ele e o Arouca, eles eram volantes do Santos, do profissional. E por amigos em comum a gente se conheceu e eu fui fazer essa reforma. E até a esposa dele, a Sara, tava grávida da filhinha dele, se não me engano, o nome Lara. E eles não tinham como nem administrar uma obra e nem fazer o projeto em si, porque eles não tinham tempo para nada, né? E ela grávida não tinha como ela ficar indo na obra.
E aí veio esse desafio. E eu falei, não, faço, com Bora. certeza faço, né? Pô, Minha especialidade. deixa o pai, né? Chá comigo. Deixa comigo. É. E fazer o projeto e assim, de uma forma muito. Você precisa trabalhar, né? Tem que dar a cara a tapa. É, Não tem jeito. não, exato. E era muito que eu pensava, porque pra mim sempre foi muito assim, meu, a oportunidade tá aqui, vai lá e faz ela, Exato. sabe? Não fica esperando. Teve uma arquiteta que eu trabalhei que ela Tem que ser proativo, né? passava na nossa cabeça, se a gente não pular, a gente não pega. Exato. Então, tem que pegar e fazer o negócio acontecer. E eu fui fazer o apartamento dele. Pra você ter uma ideia da minha noção de uma obra, ar-condicionado para mim era que nem ventilador, que era só ligar na tomada, ele funcionava. Não tinha estrutura de ar-condicionado, não tinha nada. E eu topei fazer a obra. E assim, a forma como eu planilhava a minha organização de obra era assim: eu chegava no GC e falava assim: quanto tempo de obra? Aí ele falava, 3 dias. Daí eu colocava assim, 7 dias. Foi desse jeito que eu fui fazendo, anotando no caderninho pautado, né, que nem Malemar Excel sabia mexer. E a CAD estava começando a mexer, porque eu estava trabalhando com a Patrícia, programas como SketchUp também estava começando a aprender. E fui montando o projeto para ele, e eles confiavam muito. Falaram, não, é isso aqui vai ficar muito legal, é isso aqui vai ficar muito legal. E no fim deu certo, a obra super aconteceu, fizemos todo o apartamento. Então você teve sorte de encontrar um empreiteiro ali Sim, com a mão boa. foi assim. Isso faz toda a diferença. Tinha esse apoio, assim, de eletricista. E o que eu fazia? Porque aí, às vezes, pô, você pega um empreiteiro meio safado ali, O cara aí, o cara vê um né? menino e fala, pô, vou enrolar esse cara. É hoje ainda, assim, né? Às vezes, dependendo, pela minha idade, tem gente que tem mais ainda do que eu tenho de vida. É a pessoa de obra, né? A gente tem que saber respeitar. E nisso, eu nunca tive essa coisa de carteirada, eu achei muito feio, sabe? Eu ia na obra lá com o pessoal. Não muito profissional. Nada não, profissional. Não é safado. Eu falei safado, fiquei. Não devia Bateu aí ter falado uma... safado. Porque ele não é muito profissional, né? Muito profissional, a pessoa não é muito correta no que ela tá fazendo ali. E aí? Puta, deu certo. Nossa, maravilha. Ganhou uma graninha. Deu um dinheirinho ali para poder, né, fazer as coisas acontecerem um pouquinho ali, né? Mas ali eu aprendi muita coisa. Então, assim, como eu meio que ia tocar a obra, então eu tava com o eletricista, então eu ia entender com ele como que era para passar fio, né? O Guilherme, lembra até hoje, ele fez light design comigo no Senac, instituição que eu gosto muito, e eu fiz light design e ele tava fazendo também. E foi ele, eu falei, tô fazendo mal, você quer ir lá fazer a parte elétrica lá pra mim? Bora. E era, não, o cara tava buscando, né, aprendendo. Ele foi mostrar, ele tinha um monte de diploma, ele tinha um cadernão de diploma de cursos que ele fazia, ele sabia todas as NBRs, todas assim de cabeça, já era um senhor já um pouco mais de idade, assim, mas super profissional, ele ia trabalhar todo de EPI, super legal. E tudo ele me ensinava, tudo. Bitola de fio, tipo de caixinha, né? Como que ia passar, o que ia fazer. E aí ele ensinou que eletricista não é quem que fica cortando parede também, porque eu preciso de alguém para fazer preciso ajudar. Porque ele era muito limpo para poder fazer o serviço dele. Gesseiro, a mesma coisa. Gesso, na época, era com aquela pistola ainda. Dá aquele tiro no teto ainda, e lá era com... O pessoal usa bastante. É que a pistola é o prego, né? Isso. Ele dá um tiro, tem um prego. Sim, só que eu, naquela primeira vez, eu levei um susto. Então, o que tá acontecendo aqui dentro Mataram da obra, né? Aquele histórico já da construção civil, né? E eles lá montavam... Assusta mesmo. Eu também já assustei com aquela pistola. E aí... é perigoso. O cara dá um tiro com um prego daquele e mata um. Muito. E o pessoal lá da obra... Entra dentro do concreto, né? Entra no concreto e de lá não tira mais. Não sai mais. A parte de forro, ensinaram toda a parte de forro. Foram me ensinando tudo. Por quê? Porque eu era muito curioso. Então, aquela coisa da criança chata que eu era quando era criança, eu continuei depois, porque eu queria saber tudo o que acontecia numa obra. Tô enxergando o João na obra que parava lá. E aí, você tá fazendo isso aqui por quê? Pra que você... Chatão mesmo, assim, sabe? E aí, eu lembro que eu fui uma vez pra obra e nem tava só com um ajudante. Falei, não, mas eu te ajudo a pegar o saco de gesso. Depois, quando eu vi, eu já tava ajudando o cara lá a pegar as placas do chão. Eu tinha que aprender, eu tinha que ver um negócio como funciona de verdade, né?
E os caras me incentivavam, sabe? Legal. Além de ter alguém mais para ajudar, você aprende. Você coloca a mão na Com certeza. aprende, né? E aí a obra fluiu. Então eu fui desde a parte da obra até escolher tecido, tudo, os móveis e tal. Super bacana, assim, ele me deu um apoio, né? Assim, muito, muito interessante. E falo que foi uma oportunidade, né? Uhum. Você já ter alguém que te apoia financeiramente também nas suas escolhas, né? Isso deve ser difícil, né? Não, super. Para quando você está começando, o que você tem? Qual que é o teu know-how? Qual que é o seu portfólio? Sim. Ah, meu portfólio. É que eu trabalho com É porque interiores é uma coisa muito específica, né? Tem a questão da afinidade, a questão do gosto, a pessoa te procurar pelo aquilo que você já fez, né? O que eu já tinha feito? Eu ia falar pra ele, então eu posso fazer esse apartamento, sou campeão paulista. Minha esposa deve estar adorando o papo ali. A área de interiores é fantástica, eu sou apaixonado por interiores. E aí? Maravilha. E aí, quando eu terminei essa obra, daí eu me formei, né? Já estava terminando o curso, né? E aí, a ousadia, cara. Eu tinha uma obra para fazer, tinha alguém para me apoiar, porque a Patrícia me ajudou muito. Ela me emprestava os mostruários. E eu lembro de uma vez, eu falei para ela que eu fiquei um pouco chateado, mas eu precisava de uns mostruários de pedra. E ela tinha todos no escritório dela. E eu falei, eu posso trazer fulano, né, que era o meu cliente aqui no escritório, para eu mostrar as pedras para ele e tal. Aí ela falou assim, João, eu deixo você levar os mostruários, mas você ter toda a infraestrutura ainda não é o teu momento. Uhum. Aí eu ficava, meu, horta, só pressa pra mostrar. Não, tá misturando estação. É, Dela com a sua, entendeu? Porque você estava fazendo o seu trabalho. Exatamente. Aí eu empresto o material para você. Você pega, leva em algum lugar para ele, num café, em qualquer lugar, e você apresenta. Só que não posso te emprestar o espaço para você fazer isso. E aí, naquele momento, você fica assim, né? Eu de bicicleta, com uma mochila lotada de pedra, de mostruário de pedra. E aí eu fui do canal 6 ao canal 1, né? Xingando. De pedra só. Mas hoje eu agradeço muito porque. de pedra. É verdade. Ai, meu Deus do céu. Essa foi boa. Deixa eu pegar o mostruário e mostrar pra ele. E aí. Devia ter pegado um táxi, pô. Não, pô. Não tinha essa Não dava, né? Vamos lá de bike. Vamos de bike. Aí eu fui, levei pra ele o mostruário de mais saudável, né? Bicicleta, com certeza. Imagina, 2 horas da tarde em Santos, né? Eu com roupa social, com um saco de pedra e bicicletinha, né? Que não tinha nem marcha, né? Era tipo uma calóia, só tinha uma marcha só. E vai. Chegou lá. Aí eu apresentei pra ele, mas sim, eu entendi aquele posicionamento dela. Ela realmente ali naquele momento ela tava me ensinando, né? Uhum. E aí foi o que caiu no momento que eu conheci uma loja lá em Santos, revestimento da Viviane. Eles me jogaram uma carta na mesa. Assim, João, o Alan tinha comprado praticamente toda a parte de revestimentos lá na obra e eles viram como eu era. Sim. Eu sempre fui muito comercial. Eu sempre gostei. Aí já falaram, de conversar. João, vem trabalhar aqui na minha loja. Vem trabalhar. O que a gente vai fazer? A gente paga a sua faculdade de arquitetura. Eu ia estudar na Unisantos. Nossa. A gente paga a faculdade para você e você trabalha aqui na loja. E aí, a parte de comissão, você, né, fica para você como salário. Como que seria o seu salário fixo? Vai direcionado para a faculdade e o que você vender, você fica como teu salário. Ah, mas na hora brilhou a hora. Eu falei, não, fechou. Vou morar em Santos. Maravilha. Vou trabalhar. Aí eu falei, mãe, não vou embora, já consegui emprego, já tá tudo certo. Faculdade paga. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, mas claro. Eu já tava pesquisando apartamento, sei o quê, né? Ela falou, você não quer vir pra Taubaté? Faz a faculdade aqui. Faz a faculdade aqui. Você vai ter comida, roupa lavada, lugar pra morar. A faculdade de Taubaté era integral, era manhã e tarde. Uhum. Você não vai precisar trabalhar pra fazer a faculdade, você consegue focar na sua faculdade e você volta pra cá. Aí você imagina, eu tinha saído em 2009 de casa. Aí 2013, 2014 eu voltar pra casa da minha mãe e a minha mãe ter controle total da minha vida, assim, era uma coisa que me deixava um pouco inseguro, sabe? Uhum. Porque assim, eu lembro que quando eu tava jogando com os meninos... Quantos anos você tava aí nessa época pra iniciar a faculdade? Pra iniciar a faculdade? 20. 20. 2014 eu tava com 20.
E aí, eu tava formado como designer de Você era bem interiores. independente. Tem gente que mora com Super. 50 anos, tá lá com o pai. Não, super independente. Aí foi a minha mãe que foi me dando. Ela fala assim: eu criei você pro mundo, não pra mim. E eu lembro que ela, Show de bola, hein? quando eu fui pra São Paulo, eu lembro que ela entregou a minha mala. E ela falou assim: ó, você vai, porque você nunca vai poder jogar na minha cara que você não fez as coisas na sua vida porque eu não deixei você ir. E naquele momento, tá bom, frase de mãe, né? Frase pronta de mãe, né? Aí hoje faz muito sentido. Faz. Porque eu fiz tudo que eu queria. De verdade. E morei onde eu queria, tive os amigos que eu queria, tinha total liberdade. Tanto que quando eu morava em Santos, a gente saía tipo 3h30 da manhã pra ir ficar lá na praia, olhar a praia, andar de bicicleta na praia. Tinha aquelas vibes de moleque, né? Então minha mãe ela não participava disso. E eu não tinha ninguém que falasse pra mim, não, você não vai. Aí, né, agora que eu comecei a faculdade, agora eu vou voltar pra casa da minha mãe. Imagina, não vou voltar. Vou ficar aqui. Aí você tá à noite, né? Aí você fica pensando, putz, se eu voltar, né? Vai ser tão mais. Pia lavada. Roupa lavada. Porque você tem que pensar, né? Comida quentinha. Delícia da mamãe. Pronto ali pra você, só pra eu estudar, né? Aí, falei, beleza, vou voltar pra Taubaté. Aí eu voltei pra Taubaté, fui fazer faculdade de arquitetura. Quando eu tava voltando de Taubaté, eu recebi uma indicação de um local. E daí depois veio uma outra amiga e fez uma indicação de outro escritório. Aí eu falei, eu fui lá, conversei com a arquiteta e tal. Isso logo no comecinho de 2000. Nem tinha começado a faculdade ainda. Kelly Loud, primeira arquiteta que eu trabalhei em Taubaté. Obrigado, viu, Kelly, por todo apoio. Eu bati Você já tinha interiores, já tinha trabalhado na... Acho que tinha feito... Cara, tava tudo certo. Ok, né? Nem... Aí fui bater papo com ela, e é uma pessoa super agitada, que nem eu, papapá, deu tudo certo. Aí ela foi e me contratou. Ela falou que na mesma semana, a sobrinha dela mandou mensagem, falou, eu tenho um rapaz pra te indicar, ele se formou em design de interiores lá em Santos, e é um amigo de um amigo meu, que não sei o quê. Ela falou, mas já tá trabalhando aqui. Já. Então eu recebi 2 indicações, assim, pra trabalhar nesse escritório, fui trabalhar com a Kelly. A Kelly, ela veio de escritório de engenharia industrial. Aí eu vim, né, desse começo de projeto, ela fazia mais residencial. Quando ela abriu o escritório dela, né, ela trabalhava mais com interiores e residencial, assim, arquitetura residencial. Cara, mas ela queria que a gente desenhasse tudo. Porque quem vem do industrial, eu sei. Aceita. Industrial é o parafusinho. Eu ficava assim, meu Deus, cara, mas tem necessidade da gente desenhar a telinha com a curvatura, a junção? Não, tem que desenhar o rufuzinho, todo detalhadinho, assim. E daí eu ficava horas na frente do AutoCAD desenhando detalhezinho. Nossa, no CAD, é. Não, era no CAD, na mãe ali, né? E ela foi me ensinando muito de AutoCAD e automaticamente aprendendo de obra, porque é o que funciona, o que não funciona, né? E aí eu fui trabalhar com ela. Então eu comecei o meu primeiro estágio antes de iniciar a faculdade em si. Sim. Porque você pega na primeira onde... E aí você ficou lá? Eu fiquei lá acho que uns 2 anos. É o segundo ano, mais ou menos, da faculdade. E aí eu comecei ainda ficava cutucando esse meu design de interiores aí, pra ver se surgia alguma coisa, né? E aí, trabalhando com a Kelly, aprendi muito dessa questão mais de desenho técnico, né? A ser chato com desenho técnico. E também entender de obra, né? Porque eu acho que quando você desenha, entendendo o que você está fazendo, tudo fica mais claro. É diferente quando a pessoa tá lá, aquele cadista que só tá fazendo o desenho, mas nem sabe aonde vai chegar aquilo, né? E aí eu fiquei com a Kelly lá um tempo, trabalhando com ela, foi super bacana, trabalhava ela, a irmã dela também trabalhava como parte de administração, então era um escritório super gostoso de trabalhar. E aí eu falei pra Kelly que eu queria experimentar um novo lugar, um novo local. Aí ela falou assim, João, você trabalhou, né, com a Patrícia lá em Santos, você trabalhou comigo agora, eu vou te dar uma sugestão. Se puder, procura um homem. Procura um arquiteto homem, agora. No momento eu não entendi. Aí ela foi me explicar. Ela falou, João, para você observar como que é o escritório de uma mulher, como que ela administra, como que ela fala com o cliente, como que é a postura dela, como que funciona as coisas. Aí aquilo ficou... Uma dica legal, né? Super. Ela falou assim, eu acho que assim, agora o momento para você, agora eu acho que você... E aí eu fui buscar, daí eu fui trabalhar com o Serginho Matos, lá de Taubaté. Agora é um grande amigo aí, que a gente tá sempre junto aí.
E o Sérgio, ele já tinha altos projetos, já era um arquiteto super Legal. renomado em Taubaté. E aí eu lembro que quando eu tava trabalhando no escritório dele, você sentia de tudo. Teve uma época que eu tava desenhando concha acústica, casa, fazendo o projeto do Autoshop, de um shopping de carros enorme, aí você fazendo compatibilização, e você fazendo restaurante, você fazendo hotel, e depois você já tava desenhando mobiliário e fazendo loteamento. Então você tinha essas escalas, mas tinha uma equipe bem grande, então você tinha apoio de outras pessoas. Tinha um que só fazia viabilidade, tinha uma outra que só trabalhava com arquitetura, e eu que estava ali começando a estagiar, ele me dava essa liberdade. E o Sérgio era aquele cara que ele vinha, fazia o croquis dele, pô, tava aqui. Então aquela coisa da mãe Kelly não tinha mais. Uhum. Agora eu tenho o pai Sérgio que tá desenhando e tá aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer o negócio acontecer. E como que eu interagi com os meus pares que estavam ali, né? E aí, trabalhando com o Sérgio, ele assim, os projetos super legais, dando autonomia, dava muita autonomia. Ó, Sérgio, tô pensando em fazer tal coisa, e sempre pesquisando, sabe? Tentando trazer parte de tecnologias, várias coisas assim. É muito trabalho também, entendeu? Então ele É, tem que passar a tarefa e as pessoas têm que com certeza. tocar o trabalho. E um certo tempo, depois de um relacionamento, Eu sei como que é isso. você começa a criar confiança na tua equipe, Sim. e a tua equipe começa a te conhecer, saber o que você gosta, o que você não gosta, que caminho que tem que ir, qual que não é, e qual é o perfil do escritório. Então, todas essas coisas ali no Sérgio eu comecei a entender. Aí trabalhando com o Sérgio, ainda fazendo faculdade. Na faculdade, eu curti muito a faculdade. Só que eu era bem nerdola, assim. Eu fui pra faculdade realmente. Eu tentei até. Eu começava a fazer, para conseguir bolsa, eu fiz iniciação científica. Aí eu fui fazer iniciação científica sobre retábulos, que é aquela parte dos altares de igreja, parte de trás. E eu tinha um professor, Jorge Gutlitt. E ele era assim, aquele perfil daquele artista que desenhava quadros, uma coisa assim. Ele tinha aquela coisa meio romântica da arquitetura e tal. Uhum. E eu ia para a igreja, as igrejas católicas e tal. Eu ia desenhar retábulo por retábulo, fazendo todos aqueles lá com um detalhezinho na mão, assim. E era super gostoso de aprender. E aí com isso eu consegui a bolsa. Aí depois eu vi que eu conseguiria bolsa de iniciação científica e eu comecei, se eu desse um pouquinho mais de um estudo assim, eu conseguia fazer monitoria. Aí eu comecei a fazer monitoria também. Aí eu fazia monitoria, fiz monitoria de história, de projeto de arquitetura, de projeto de interiores, de planejamento. Eu fiz um monte de monitoria. E consegui a bolsa. Para mim era Maravilha. interessante. Se não me engano, era 50% de bolsa para fazer Show. monitoria ou fazer iniciação científica. Aí eu fiz iniciação científica sobre retábulos, fiz depois uma iniciação científica para falar um pouco sobre habitações habitações do governo Dilma, assim, que a gente falou um pouco mais nesse recorte, né, do programa Minha Casa Minha Vida, só que a gente foi com o intuito de entender o que os moradores, independente do que a arquitetura falava ou a mídia, a gente foi entender o que os moradores estavam entendendo. Prédios ou casas? Casas. E foi super legal, porque é uma coisa meio empírica, você ia de bater de porta em porta e entrevistar as pessoas com um certo padrão ali, né? E foi legal, porque daí tem a escola da cidade lá em São Paulo. Interessante isso, cara. Você fez uma pesquisa, então, nas residências Minha Casa Minha Vida. Isso. Fazendo esse sobre a arquitetura, assim, ou a vida das pessoas nessas residências. Com eles, qual era o papel da moradia? Independente da qualidade da construção, independente de qualquer coisa. Ah, com certeza. Para mim, ali, qual era a importância daquela pessoa ter um telhado sobre a cabeça? Era tipo isso. Eu queria entender qual que era isso. Então, assim, você pegava assim, as entrevistas, as pessoas falando assim: é a primeira vez que eu tenho um CEP. É a primeira vez que eu posso morar com a minha família numa casa que eu posso chamar de minha. Eu consegui sair da casa dos meus pais porque meu casamento estava acabando. Ia acabar meu casamento porque estava insuportável viver ali. Né? Teve gente que saiu porque o vizinho tava, como eu falo, querendo matar a família dele. Então tem tantas histórias assim, que a gente ouvia e eu perguntava sempre para eles se eu podia gravar. Eles liberavam fazer as gravações. Porque eu áudio ou vídeo? Áudio, apenas áudio. Porque eu queria, se houvesse qualquer. Alguém falasse qualquer coisa, eu tinha aquilo ali para comprovar. Não só números, eu não queria apresentar número, eu queria apresentar a vida, eu queria apresentar quem são aquelas pessoas que estavam morando ali. E por que elas estavam e por que isso seria importante para eles. Isso foi para a faculdade? Isso foi para a faculdade. E aí, esse projeto científico foi aceito lá na escola da cidade para eu apresentar. E bem nas bancas que estavam tendo, veio pessoas do mesmo segmento da parte de habitação social, e teve um que foi falar sobre o que a mídia falava,
Teve outro que foi falar o que os arquitetos falavam sobre essas casas, né? Carimbo, né? Carimbado e você faz um monte, né? E o meu falava sobre as pessoas. E o meu foi o último. Então veio, mídia falando isso, os arquitetos falando aquilo. Daí eu falei, gente, vocês estão esquecendo de quem é que mora ali. Sim, das pessoas, né? Das pessoas. Se a arquitetura é feita para pessoas, por que vocês não estão falando das pessoas? Uhum. Vocês estão querendo solucionar a ventilação cruzada, aquela coisa super romântica, super bonito de dialogar. Mas as pessoas precisam só de um lugar para elas poderem morar. Uhum. Assim, o básico da arquitetura. E aquilo faz toda a diferença na vida das pessoas, né? Com certeza. A pessoa imagina, ela não tem. Nunca ela teve um endereço. Beleza. Você imagina você não poder falar pra alguém qual que é o teu endereço, né? João, e aí, deixa eu fazer outra pergunta. Claro, fica à vontade. Cara, me formei. Certo. E agora? E agora? Eu posso dar só um tiquinho? Antes de eu me formar, que tem uma coisa importante. Esse vai bater o recorde aqui, hein? Olha, eu não sei quanto tempo que é, mas olha que eu bato o tempo bastante. Mas por que eu quero citar? Porque eu tô quase fazendo a faculdade junto com você aí. Então. Tô querendo contar a faculdade inteira, né? Vai lá. Mas sobre isso que eu quero citar, porque também... Das casas. Não. Agora sobre do meu último estágio, /escritório que eu trabalhei. Eu fui trabalhar com o Gustavo Martins. Tá. Foi durante a faculdade, né? Foi durante a faculdade. Show. Eu era formado, né, como designer de interiores. O Gustavo me contratou como designer de interiores ali. Um abraço. Abraço, nosso Gustavo. amigo aí, Gustavo. Meu Gustavo Martins. Aí, no Gustavo, foi onde eu fui aprender sobre arquitetura de luxo. Realmente entender como fazer um projeto. E lá no Gustavo já tinha essa liberdade. Você pegava um projeto inteiro. Você desenvolvia aquele projeto completo. E o Gustavo vinha dando aquele toque, toda aquela, né, elegância que ele tem nos projetos e tal. E ali eu fui aprender sobre esse tipo de arquitetura. E eu falo que eu sou muito grato ao Gustavo, porque em 2018, que foi o meu último ano lá no escritório, ele me entregou a casa cor dele na minha mão. Era a primeira casa cor que ele estava fazendo. E eu ajudei na parte de desenvolvimento de projeto e administração. Cara, esse ano eu dei uma conversada com ele. Tinha que trabalhar de madrugada no prédio ali, tinha morador, era comercial. O que a gente fez no Jockey, a gente fez toda a parte de projeto. Eu lembro que eu ia com os fornecedores para lá, né, quase toda semana para ir fazer conferências, etc. A gente queria estar muito próximo. E aí o Gustavo, na minha cabeça assim, Gustavo, você tem que fazer network. Sim. Vai, faz network e aqui atrás, se eu tiver dúvida, eu te chamo. Vai fazer o negócio acontecer. Exato. Né? Então o Gustavo fazia muita pesquisa para trazer produtos, coisas diferentes para aquela casa cor. E eu fiquei realmente responsável por levantar aquele ambiente. E aí eu fiquei 5 dias antes e 5 dias depois, praticamente, para montar e desmontar a casa cor. E assim, foi uma baita de uma experiência, assim, foi muito legal. Sim. O Gustavo deu todo o apoio, assim, pra virava a noite lá. Que lá não podia virar à noite. Sim. Mas eu chegava antes da mão de obra e ia muito depois, porque depois você tinha que dar uma organizada, né? O pessoal lá, eles são super rígidos. Você tem aquela questão da parte de não... muita exposição. A exposição é muito grande, né, cara? Se não tiver organização... muita gente. E são coisas de valor, entrando e saindo a todos os momentos. Sim. Tem peças de arte ali no meio, né? Na decoração e tal. Então tem muita coisa acontecendo. Você tem que ser um polvo ali, ter um monte de olhos para você enxergar tudo que tá acontecendo. E eu fiz a casa cor com ele. E aí meio que bateu um pouco assim, eu acho que eu já fiz tudo que eu podia fazer dentro de um estágio ou dentro de um escritório. Agora eu queria experimentar outras coisas. Sim. E aí foi que eu falei pro Gustavo que eu não ia continuar e que eu ia abrir o meu escritório. E aí eu saí do escritório, daí a hora que você sai, você olha assim, nossa, agora tem um monte de contas para pagar, né? Agora tem boletim chegando, os boletos chegando, né? Daí eu tava formado já. E aí eu fui abrir o escritório. Aí você tava morando com a mãe? Não, eu tava morando aqui em São José. E aí, como eu tinha os boletos para pagar, eu precisava dar um jeito. E como eu sempre fiz projeto executivo, comecei a fazer executivo. Comecei a fazer executivo pro Rafa Oliveira. Comecei a fazer executivo pro Luiz Sembranelli lá de Caçapava. E comecei a fazer meus projetos executivos pra... Porque, assim... Luizão? Luizão, brother, né? Abração, Luizão. Comecei a fazer projeto porque, assim, pegava o projeto, destrinchava o projeto da casa, assim, bem rápido, porque eu queria volume e fazer dinheiro. Só que daí aquilo lá, pra mim, já... De novo, eu tô trabalhando pra alguém.
Aquilo lá começou a me incomodar de novo, assim, né? Super me ajudaram, me apoiaram muito nisso. Foi assim, não caiu como uma luva porque eu precisava para aquele momento. E aí, uma dessas noites que a gente fica sem dormir, eu comecei a assistir uns documentários daquele Day One, da Endeavor. E aí, contava um pouco das histórias de alguns empreendedores, como Sim. o Robson Chiba, a Paola Carrossela. E aí eu comecei a ver um pouco das histórias desses caras. E aquilo lá já começou a me dar um gatilho, né? Com Falei, certeza. a Paola, ela faliu e depois ela foi fazer um empréstimo de 2 milhões. Claro que, né, não tem nem poder aquisitivo para fazer um empréstimo desse, mas o poder que ela tinha ali e da decisão. Eu lembro dela contando que ela, um dia, quando ela estava desacreditada, ela pegou 2 folhas sulfite, ajoelhou na cama da filha dela que estava dormindo, escreveu onde ela estava e aonde ela queria ir, e aí ela chorou tanto que ela molhou toda aquela folha e ela perdeu aquilo lá. Mas aquilo lá gravou na mente dela. E ela fez o negócio acontecer. Robson Shiba vendeu a cadeira dele de dentista e fez o negócio acontecer. O cara da Cacau Show, o cara pegou não sei quantos mil ovos para fazer, sem saber fazer ovo, foi falar com a vizinha. Sim. Os caras saíram do nada e fizeram. Por que eu não podia? Aquilo começou a me incomodar, aquilo começou a me dar um negócio assim. Aí eu não dormi. Aí eu falei assim, eu vou abrir um escritório e eu quero abrir um escritório no melhor lugar de São José. Ficou aquilo na minha cabeça. E a noite inteira eu procurando uma sala. E como eu tava trabalhando para alguns ainda no escritório, não tinha dinheiro para, né, pagar o mínimo das minhas contas. E aí eu achei uma sublocação naquele NWT. New York. New York Tower. New York Tower. Prédio bonito, com vista, não sei o quê. Falei, vai ser ali. Aí, achei essa sala. Aí de manhã, eu esperando dar 8 horas. Deu 8 horas, eu liguei pra mulher. Falei, tô indo, posso ir ver a sala? Tá, como que tá? Não, pode vir, eu tô aqui já, que não sei o quê. Falei, tô indo. Peguei o carro, fui. Cheguei nessa, na hora que ela abriu a porta, era de frente pro terreno das vaquinhas ali. Nossa, maravilhoso. vista pro pôr do sol. Nossa, aquilo lá me deu um negócio assim. E eu Pronto, achei. Primeiro. Exatamente, era esse que eu queria. E era uma sala. Era pequenininho. E ali eu falei, não, vamos abrir, aqui vai ser meu escritório. Ela falou, então eu só preciso de uma coisa. Não vou te dar uma confirmação, tá confirmado, a sala é minha. Vou ficar com a sala. Aí eu desci, liguei pra minha mãe, abri escritório. Ela, parabéns, filho. Da cabeça dela foi, sei lá, ele abriu um Instagram e agora ele tem um escritório, sei lá. Falei, então, só que agora a gente tem que pagar, acho que era 500, 600. Agora a gente tem que pagar uma conta que é 500, 600 reais. A gente vai dar um jeito, eu vou conseguir pagar isso daí. E aí foi onde eu abri o escritório. Sim. Aí eu abri o escritório lá, eu lembro no primeiro dia, né, eu ia, me arrumava todo. Não tinha nada pra fazer, mas eu me arrumava todo, levava meu notebook, é o mesmo notebook que eu uso até hoje. E como eu não tinha cadeira... Mas você era mobiliado? Não tinha nada? Tinha 2 cadeiras, 3 cadeiras, que era minha, 2 para atender e uma mesinha. Porque ela alugava para qualquer pessoa que quisesse fazer uma reunião, você podia fazer ali. Mas aí entendi. Era uma sala montada já. Já com uma... mobiliada. Ela tinha uma plaquinha de LED de iluminação, essa mesa, 2 cadeiras para atender alguém e uma cadeira para... Isso. E aí eu ia tipo cowork, né? Só que era como se fosse uma sublocação, né? Era uma sala dentro de uma sala. Então, é como se você tivesse dividido uma sala maior em algumas outras salas. Tinha um pouso em comum, vamos dizer assim. E aí, montei e fiquei lá. Não tinha nada, não entrava nada, né? E eu ia todos os dias. Aí começou a entrar um pouquinho de projeto, começou a entrar uma coisinha ou outra ali, pingar. Aí eu cismei. Eu falei, não, agora eu vou precisar de uma sala maior, porque eu preciso contratar pessoas. E não tinha nem suporte, nem gente não tinha mão, né? E aí eu conversei com uma amiga, falei assim, que ela fez faculdade comigo. Falei, vamos pra abrir, né? Trabalhar junto e tal, o que você acha? Ela falou, não, vamos. Eu falei, o que entrar, a gente pega aí, te paga uma parte e a gente faz o negócio. Eu, tá bom. Aí eu falo que a Bia, ela literalmente, eu falei pra ela, vamos pro lado do prédio, eu tô com Tá bom. Ela topa. Aquele que pula de paraquedas, né? Só que o meu paraquedas tá furado. Vamos pular? Foi isso. E ela foi. Tanto que hoje a Bia, ela é a coordenadora do escritório. Então ela vem comigo lá de trás. E aí eu montei essa sala, né? Depois eu tive que sair ali daquele... Que é aquela que eu conheci lá? Não, essa daí é a terceira. Eu vim pra uma outra ainda. E isso, assim, foi em 2019. Então, sei lá, em março foi quando eu abri o escritório. E em junho eu já mudei de sala. Aí eu já fui pra uma outra sala. Daí eu peguei uma sala um pouco maior, dividi a sala. Uma outra pessoa para poder custear. E aí a gente foi para lá. E aí foi quando eu contratei minha primeira estagiária. E aí o valor da estagiária foi o jeito que eu fui... Eu não sabia quantificar projeto ainda. Aí eu quantifiquei, 6 meses de salário dela dá tanto, então esse é o valor do projeto.
Foi isso que foi o jeito que eu contratei ela. Uhum. E aí a gente começou a montar a nossa estrutura e começou a vir clientes, as coisas começaram Uhum. a acontecer. E aí foi junho de 19. Qual que era o seu marketing? Como você vendia esses projetos? Como os clientes Boca a chegavam? boca. Boca a boca de amigos, né? Foi Já esse... estava bem inserido na área ali, né? Trabalhou, Como eu trabalhei fez a também, faculdade e tal. tinha muitos fornecedores que já me conheciam, então as coisas começaram a pingar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, Uhum. mas era muito no boca a boca. Para mim não existia marketing. Não sabia fazer marketing, não sabia Sim. divulgar meu trabalho. Alguém gostou, é isso, e eu faço projeto para você. Essa era a minha noção. E aí, isso daí 2019, aí 2020, né? Eu lembro que eu tava indo fazer aniversário do escritório, a gente tava no Hop Hari e já tava dando boom da pandemia, Sim. né? E eu com duas garotas lá no escritório, Me ferrei. já era. Voltar a trabalhar, sei lá, arranjar outra coisa para fazer. Uhum. E na pandemia que o negócio aconteceu. Aí na pandemia, Bombou, né? aí o escritório cresceu. Aí foi 2020 isso, né? Que deu essa questão da pandemia. Aí 2020 eu fechei um projeto com um cliente de uma casa que a gente está em desenvolvimento ainda com ela. Eu peguei todo aquele valor e fiz uma alocação de uma sala por um ano com aquele dinheiro. Eu nem vi a cor do dinheiro. Do jeito que ele veio na minha mão, eu fechei a sala. Porque eu queria uma sala só para mim. Que é a sala que você foi conhecer. Sim. Aquela sala, quando eu fui pegá-la, só que eu queria uma sala zero. Eu não queria energia, não queria nada de ninguém. Eu queria uma sala. E eu ia fazer ela acontecer. Nova, né? Nova. E aí entra os parceiros incríveis que fizeram aquela sala acontecer, assim, que me deram todo o suporte, né? SDA, Karina da Luminari, nossa, SDA do Mauro, né? do Mauro. Maurão, um abraço. SDA, o Rafael da Direct Glass fez uma divisória lá pra gente, o pessoal da Dorim fez a mesa, nossa, N parceiros, a gente Vale, nossa, muita gente que me apoiou ali, né? Sim. Fico até injusto de eu não conseguir falar todos aqui, mas muita gente que me deu o suporte para acontecer aquela sala, né? E aí eu montei a sala e aluguei na pandemia e só pra equipe, né? Porque ninguém sai de casa, Uhum. entendeu? A equipe Todo mundo home office. E eu montando a sala. Vamos montar a sala, vamos fazer o negócio acontecer. Sim. E aí eu montei essa sala com a equipe, fiz ali essa aplicação desse dinheiro na sala, e aí que as coisas começaram a acontecer. E aí foi aquela coisa. Mas o home office ali também passou uns meses ali, todo mundo voltou. Todo mundo voltou, porque eu não consigo, eu preciso de gente, eu preciso olhar, eu preciso falar, eu preciso dialogar, eu preciso desenhar, eu preciso de muitas coisas que no home office eu não consigo, não dou conta. Uhum. Eu preciso de gente, né? Eu preciso desse calor humano. E eu preciso que, quando eu estiver fazendo algo, eu preciso que alguém critique aquilo, a gente já desenvolve e segue. Porque para mim a arquitetura, ela é multidisciplinar e ela tem que ser multidisciplinar. Então, logo a gente já voltou pro escritório. E aí foi montando a equipe, daí a sala começou a ficar menorzinha, né? Aí já estava com mais estagiários, né? Por exemplo, que nem a Júlia, que foi minha primeira estagiária, hoje ela coordena todos os projetos de interiores. A Thaís, que também foi o primeiro estágio dela, a gente efetivou ela. O Gui, que hoje tá lá com a gente fazendo toda a parte de renderização, 3D, tal, foi também, veio acreditando no nosso trabalho, veio junto para completar o time. E aí foi quando, também na base da loucura, a gente pegou mais uma sala que é só para a equipe, para eles terem o espaço deles, para eles poderem ficar à vontade lá e tal. Então a gente foi montando essa base. Então, meio que por cima foi mais ou menos isso, assim. Foi uma... Sim. Não, e é importante você ter o seu espaço também. Depois você ampliou, você falou que ficou a sua sala e a sala da equipe. Sim. Porque às vezes você tem que conversar no particular com alguém e tal, tudo. Com certeza. Não tem... vamos lá embaixo tomar um café comigo? Não, exatamente. Fica dentro de uma situação. Porque só tem a sala e o banheiro. Né? Você vai chamar o cara para ir no banheiro. Você não tem espaço reservado, não dá. É bem estranho. Então a gente conseguiu agora ter espaço, até para eles terem o espaço deles, para eles ficarem à vontade, porque eu acredito muito que dentro de um escritório de arquitetura ou dentro de espaços que são criativos, os espaços precisam condizer com isso. Sim. As pessoas têm que se sentir à vontade, têm que estar à vontade, né? Sim. E agora quando você entra numa sala que chegou uma pessoa, você já tem que ficar travado. Eu não acredito nisso, né? Então, aquela sala hoje, ela tá para poder ter atendimento.
conversar com a equipe. Às vezes eu preciso falar com alguém, no reservado, alguma coisa, eu tenho espaço mais. É o cliente também, né? Não, fora o cliente fica à vontade, né? Não ter nenhum. Verdade. Ele tem a liberdade dele. Show de bola. Cara, e depois montou, ampliou a sala. Eu sei que você tá bombando, né? Vejo o projeto ali, tal, um atrás do outro. Começou assim, um projeto, 2 projetos, pandemia. Foi. Cara, durante a pandemia, quantos projetos vocês fizeram? Você tem ideia? Não, durante a pandemia não sei. Eu sei que agora que a Bia me passou, se eu não me engano, a gente tá com 44, 45 em andamentos. Que a gente tá desenvolvendo. Em andamento? Em andamento. Bastante, hein? É bastante coisinha. Tem casas, tem, né, salas comerciais. E assim, o foco do escritório hoje, 95% praticamente, é o residencial, né, que é o foco, né, do que eu gosto de trabalhar, o perfil de cliente que eu gosto de trabalhar, que é fazer a casa desses clientes. Sim. E a gente faz a arquitetura e o projeto de interiores. Então, como eu venho do interiores, eu acredito muito nesse desenvolvimento do projeto, né, a partir de soluções de ergonomia, de layout, etc. E a gente vem solucionando a arquitetura já meio que junto, assim. Sim. Então, que você comentou, né? A gente fez um briefing antes que você vende o projeto só com interiores. Só com interiores. Exato. A gente faz lá no escritório, assim, a gente não faz o projeto só arquitetônico. A gente não entrega só arquitetura. Sim, maravilha. Se vem cliente, quando ele, né, tá com a gente, ele já vem para fazer arquitetura e projeto de interiores. Então a gente já desenvolve tudo para aquele cliente e a gente prefere até que a gente já tenha tá com um projeto bem robusto para a gente partir para os complementares. Porque daí eu chego lá nos complementares, daí eu tenho material detalhado, né? Para poder discutir, a gente bater. Cara, principalmente para pontos de elétrica, que tem muito detalhe, ar-condicionado. E daí depois você não tem com iluminação em cima de ar-condicionado, depois a marcenaria não bate, depois a cabeceira, não sei. Então a gente já tá com aquilo lá já, pelo menos assim, desenhado. Pode ser que haja alguma alteração? Sim. Mas pelo menos já se diminui muita coisa. E isso também ajuda muito lá na obra. Né? E o cliente começa a ter domínio da casa dele. Você entrega a arquitetura, depois que ele vai ver interiores, ele não sabe nem onde vai ter armário direito, não sabe nem a profundidade do armário, não sabe nem o que vai ter. Então a gente vem trabalhando dessa forma. É um modelo que, né, graças a todos esses escritórios que eu passei, que eu fui montando a formatação do meu. Né? O escritório e a formação também. Você se formou em design, depois arquitetura, né? Então, toda... Eu sempre observei, né? Uma parte técnica aí junto. Sim, vinha trazendo isso. E também, assim, observar, né? Eu sempre acreditei nessa questão de observar muito. Porque você via onde a pessoa estava errando. Por que eu vou cometer o mesmo erro no meu escritório? Não existe. Já tô vendo que não tá funcionando aquilo. Entendi. Então, daí no meu eu venho trazendo coisas, pontos positivos de escritórios que eu via que funcionava e coisas que eu já conseguia, eu já eliminava. Então, e assim, hoje a gente testa muito. Então, por exemplo, que nem abrir CNPJ. Você pode trabalhar com o teu PF, mas eu acredito muito que quando você monta uma estrutura dessa, você... Acontece o seguinte, vai chegar já deve ter chegado. Sim, cliente. Uma empresa lá. Exato. Eu quero nota. Ou um cliente mesmo. Quer nota. Quer nota. Entendeu? Normal. Então, assim, para atender determinados projetos, por exemplo, que nem prédios, áreas comuns de prédio. Sim. Né? Construtoras. Você precisa. Nota, né? Condomínio, né? Um condomínio quer fazer uma reforma. Vai te contratar para fazer uma renovação. Exato. Então, hall de entrada. Então, hoje a gente montou essa formatação de negócio, né? Que daí a gente foi entender o que é ter uma empresa. Que até então parecia uma coisa meio que o arquiteto que tá brincando de fazer desenho. Mas não, hoje é uma empresa, ela tem todos os seus fatores que você tem que aprender a gerir aquilo ali. Entender que tem pessoas têm momentos, né? O negócio, o tempo, né? Por exemplo, que nem eu falo, eu peguei uma onda aí boa e saí surfando. Mas e aí, depois disso? Depois que vem o mar acalma, como que funciona isso? O marzão flat. Como que você vai fazer? Como você vai fazer com as suas contas? Tem que ter qualidade no que faz, exatamente. Né? Então, eu tinha esse time para eu construir o escritório, fazer ele acontecer e as pessoas acreditarem.
Show. Entendeu? Então, assim, a hora que eu vi aquela ondona vindo, eu falei, já comecei a bater meu braço ali, surfei nela, e agora a gente tá começando a colher. Eu falo que a gente ainda tá muito no começo ainda. Tem muito gás ainda pra dar, tem muita coisa pra acontecer, e a gente tá pilhado pra fazer Show de bola. escritório girar mais ainda. Cara, maravilha. Parabéns aí pela sua Obrigado. sua história. Valeu, valeu. Enrolei a língua aqui. Gratidão, hein, por você participar aqui do ManzaCast. O episódio foi sensacional, Que cara. legal, que legal. Muita qualidade aí, você tecnicamente, altamente qualificado, né, tal, tudo. Nem sabia todas essas histórias. Você falou que tinha jogado vôlei. Mas é uma coisa eu tava até comentando com você antes do podcast. Cara, o cara vem aqui e me conta cada história, né? Sim. Puta, uma história maravilhosa, cheia de nuances ali e tal, tudo. Parabéns, cara. Você vai aprendendo muito, né? Sucesso, né? Obrigado. Muito mais sucesso do que você já tem, né? 45 projetos em andamento é bastante, né? Bastante coisinha. Já tem trabalho aí para um bom tempo, né? Eu fui inventar agora da aula também, né? Tem isso, né? Mas a aula é legal também, né? É legal. Gosto. Show de bola. Parabéns também, tá dando aula lá. Maravilha. Valeu. Valeu, querido. João, junto. João Gobo. Muito legal o episódio. João, manda um abraço para quem você quiser aí. Fica à vontade, cara. Agradecer aí família, minha equipe maravilhosa, né? Todos os meus... tudo também, né? Puxa, cara, sem eles de verdade não tem como. É o pessoal que tá ali, que tá apoiando, sabe? Eu não falo nem que é backstage, eu falo que eles é escudo mesmo, é o pessoal que tá ali dando o braço contigo e fazendo o negócio acontecer, batendo de frente, né? Então, agradecer os clientes que confiam na gente, que tá ali apostando, né, no nosso escritório, agradecer o pessoal, todos os parceiros aí que estão, né, junto com a gente no dia a dia, né, da obra. Só tem que agradecer aí todo esse apoio que todo mundo tem dado pra gente. Maravilha. João Gobo, grande arquiteto, não é design. OH. Imagina. Então, isso aí. Junto. Show de bola. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Valeu.